Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Nós vamos seguir aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para inscrever-se aqui. Eu tenho certeza que você encontrará conteúdos que edificam a sua vida e também, quando eu peço para você me abençoar aí se inscrevendo no canal, é porque outras vidas serão alcançadas, né? Quanto mais engajamento, mas a plataforma entende que é um conteúdo relevante e manda para frente. Por isso que eu sempre estou aqui pedindo para você que ainda não é inscrito, está conosco aqui na leitura, se inscrever, porque será uma bênção para outros também. Vamos então, sem mais delongas, sem conversa, vamos para a nossa leitura da Bíblia, né? Lamentações capítulo 3, vamos concluir Lamentações, iniciar o livro do profeta Ezequiel e vamos seguir, são 68 dias, uau, parabéns para você que está firme neste projeto da leitura e eu estou muito feliz com isso porque tem muitos irmãos já ainda engajados, empenhados neste projeto. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Podemos estar aqui para juntos meditarmos na Tua Santa Palavra, lermos. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale mais alto em nossos corações. É o que eu te peço. Amém. Lamentações 3. Diz assim: Eu sou homem que viu a aflição, eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente, ele voltou a sua mão contra mim para sem parar todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, construiu rampas de ataques contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas, foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Enteçou o seu arco e me pôs como alvo das suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo e a sua canção de deboche do dia inteiro. Fartou-me de amargura e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras, cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre, ainda que entristeça alguém, terá compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, pervertem o direito do homem diante do Altíssimo. Subverter a justiça num processo, será que o Senhor não veria tais coisas? Quem é aquele que diz que assim acontece?
sem o que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é a boca do Altíssimo que procede tanto o mal como o bem? Porque se queixa, ó homem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos, voltemos para o Senhor, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes. E tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, nos mataste sem dó e nem piedade. De nuvem te encobriste para que a nossa oração não passasse. Como lixo e refúgio nos puseste no meio do povo. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram temor e a cova, desolação e a ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrima por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá o céu. O que eu vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Aqueles que sem motivo são meus inimigos caçaram-me como se eu fosse uma ave, lançam-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correm sobre minha cabeça. Então eu disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz quando pedi: não feches os teus ouvidos, os meus lamentos e o meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Defendeste a minha causa, Senhor, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a minha justiça e me fizeram, julga minha causa. Viste toda a tua vingança, todos os teus planos contra mim. Ouviste as tuas afrontas, Senhor, todos os teus planos contra mim, as acusações que me fazem e o que murmuram contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam, o seu motivo de zombaria para eles. Tu, Senhor, lhes retribuirás segundo a obra das mãos deles. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Lamentações 4. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas, os nobres, os filhos de Sião, comparáveis ao ouro puro, agora são tratados como simples objeto de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede, o céu da boca das crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas, e os que criavam entre as escarlates, agora entre os montes de lixo. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruído num momento sem intervenção alguma. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais branco do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham formosura de safira. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem. Não são reconhecidos nas ruas, a sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham e atingem mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento,
quando a filha do meu povo foi destruída. O Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu seus alicerces. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário, o inimigo, pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas, por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dele o sangue do justo. Vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados pelo sangue, de maneira que ninguém pode tocar na roupa deles. E o povo grita: afaste-se, imundos, afaste-se, afaste-se, não toquem nada. Quando fugiram e andaram errantes, dizia entre as nações: aqui eles não podem morar. A ira do Senhor se espalhou, ele já não dá atenção a eles. Não respeitaram os sacerdotes, nem se compadeceram dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando socorro que nunca chega. Nossas torres temos olhado para o povo que não nos pode livrar. Espreitava os nossos poços de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Nosso fim se aproxima, nossos dias estavam contados, era cheio de nossos fins, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nas armaram ciladas. O ungido do Senhor, que era o nosso alento, foi preso nas armadilhas dele. Deles dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Exulte e alegre-se agora, ó filha de Edom, você que habita na terra de Uz. Logo chegará a sua hora de beber o cálice. Você ficará embriagada, despida. O castigo por causa da sua maldade está acostumada ao filho de Sião, e o Senhor nunca mais o levará para o exílio. Mas ele castigará a sua maldade, a filha de Edom, porá a descoberta dos pecados que você cometeu. Lamentações 5. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu, considera e olha para a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue a estranho, nossas casas a estrangeiros, somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas, temos que comprar nossa própria água, temos que pagar nossa própria lenha, os nossos perseguidores estão sobre nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram, já não existem, e nós é que recebemos o castigo pela sua iniquidade. Escravos dominam sobre nós e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir nosso pão por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens da cidade de Judá. Enforcaram os príncipes e não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar o moinho, os meninos tropeçam debaixo das cargas da lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade, os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria de nosso coração, e a nossa dança que transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa das nossas coisas, nossos olhos se escurecem pelo monte Sião, que está abandonado, vagueiam os chacais. Tu, Senhor, reina eternamente, o seu trono subsiste de geração em geração, porque te esquecerias de nós para sempre, porque nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente, porque nos rejeitarias de vez, porque ficarias tão enfurecido contra nós? Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados,
junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, uma grande nuvem envolta ao redor e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante, saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e a planta dos pés era como de bezerro e brilhava como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinha mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra, eles não se viam quando se moviam, não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Quanto à forma dos seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rosto de leão, do lado esquerdo, o rosto de boi, e os 4 tinham o rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas unidas, cada uma à do outro. Com as suas asas, 2 asas, eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente, para onde o Espírito queria ir. Eles iam, não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saíram relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam às semelhanças de relâmpagos. Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e de suas estruturas eram brilhante como o berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e a estrutura era como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo, e nas 4 rodas dos aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam ao redor, se moviam ao lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam do chão, juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam, e quando eles se elevavam no chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles, por debaixo do firmamento. Cada ser vivente estendia suas asas na direção do ser que lhe estava próximo, como outras, as suas asas cobriam o corpo. Quando eles andaram, ouvi o ruído das suas asas, que eram como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som
de tumulto, como o tropel de um exército, quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles, quando eles paravam, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo, que havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto de arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel capítulo 2. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez e me fez ficar em pé. E ouvi aquilo que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelam contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada, o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem, mesmo que você esteja entre as sarças e espinho e more com os escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, e nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouça, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de livro. Ela desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estava escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse: Filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma este rolo depois de falar à casa de Israel. Já estamos no capítulo 3 de Ezequiel, versículo 2. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E me disse: Filho do homem, coma e encha teu estômago com este rolo, com este rolo que eu lhe dou. E eu o comi, e a minha boca era doce como mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e língua difícil, cujas palavras você não pode entender. Se eu enviasse a este povo, eles certamente dariam ouvido a você, mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem coração fechado e mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, endureci a sua fronte contra a fronte deles, tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto,
Não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou, eu ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia: Bendito seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rochas juntamente com eles, e o som de grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado de furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui a tal Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo no meio deles. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhe dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: Você certamente morrerá, e você não avisar nada, disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Se esse ímpio morrer, lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter à sua maldade, do seu caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também, quando o justo se desviar da matança da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não avisou, ele morrerá do seu pecado aos atos de justiça que ele havia praticado, não serão lembrados. Você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: Levanta-se e vá para o vale onde falei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e falou comigo e me disse: Vá para casa e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você e irão amarrá-lo com elas. Você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo e incapaz de os responder, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala, e você lhe dirá: Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. Ezequiel capítulo 4. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada com rampas e torres, ataques, acampamento e arietes em volta dela.
pegue também uma assadeira de ferro, coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade, ela será sitiada e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ela a maldade da casa de Israel, conforme o número dos dias que se deitar sobre o lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel, porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda ao dia, como num total de 390 dias. E você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o lado direito, você levantará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias. Um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém e com o braço descoberto profetize contra ela. Eis que eu vou amarrá-lo como cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue o trigo de cevadas, favas, lentilhas, aveia e centeio. Coloque-os numa vasilha e com eles façam pão para você durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias você comerá esse pão. A sua comida será por peso 240 gramas, que você comerá de tempo em tempo, quando as águas que você beber será medida. Meio litro por dia, para beber de tempos em tempos. O que você comer será como bolo de cevada assado sobre o esterco humano à vista do povo. E o Senhor disser ainda assim, filhos de Israel: comerão a sua comida impura entre as nações, para onde os expulsarei. Então eu disse: Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerada por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: Pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca para lugar de esterco humano, e asse o seu pão em cima deles. Disse mais: Filho do homem, eis que cortei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão pão com peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto, visto que lhes farão o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Ezequiel capítulo 5. Filho do homem, pegue uma espada afiada, use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, pegue a outra terça parte e corte-a com a espada. Enquanto você rodeia a cidade, espalhe a outra terça parte no vento e irão atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo, deixe que se queime, dali sairá o fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor: esta é a Jerusalém que eu coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos
e não meus estatutos, os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações, os países em seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos seus estatutos, não executaram seus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor, eis que eu mesmo estou contra você, Jerusalém. Eu vou executar juízo dentro de você. E à vista das nações, farei com que você nunca fez o que jamais farei. De novo, por causa de todas as suas abominações. Por isso, versículo 10. Por isso os pais vão devorar seus próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém. Os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos e tudo o que restar de você espalharei aos quatro ventos. Portanto, porque você profanou meu santuário e com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei, os meus olhos não terão piedade e eu não a pouparei. Uma terça parte dos seus moradores morrerá e a peste será consumida pela fome dentro das suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada e os seus arredores, de outra terça parte espalharei aos quatro ventos e irei atrás dela com a espada na mão. Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Assim você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo, um motivo de espanto. As nações estão ao seu redor quando eu executar em você juízos com ira e indignação, em furioso castigo. Eu, o Senhor, falei quando eu atirar contra eles as flechas mortais de fome, flechas destruidoras, eu enviarei para destruir vocês. Então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o comprimento do pão. Enviarei sobre vocês fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos, peste e derramando sangue passarão por vocês. E tirarei a espada contra você, o Senhor. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 6. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, volte o rosto para os montes de Israel. Profetize contra eles, assim, montes de Israel. Ouça a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales, assim que eu mesmo trarei a espada sobre vocês, destruirei os seus lugares altos, os altares de sacrifícios serão destruídos e os altares onde vocês queimam incenso serão quebrados. Farei com que os mortos caiam diante dos seus ídolos, porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, espalharei os ossos de vocês ao redor de seus altares. Onde quer que vocês morarem, as cidades serão destruídas, os lugares altos ficarão em ruínas,
para os altares serão destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, os seus altares do incenso sejam eliminados, e as obras que vocês realizaram sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações quando forem espalhadas por outras terras. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde foram levadas em cativo. Lembrarão que eu sofri por causa do seu coração infiel, que se afastou de mim por causa dos olhos e se prostituíram com os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmo por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e que não foi sem motivo que eu disse que lhes farei este mal. Assim diz o Senhor Deus: contorça as mãos, batam os pés, diga por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, de fome, de peste, e o que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que o sobreviver for poupado morrerá de fome. Assim, neles cumprirei o meu furor, então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todas as colinas elevadas dos altos, todos os montes debaixo, todas as árvores frondosas, debaixo de todos os carvalhos espessos, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a minha mão sobre eles, onde quer que estiverem morando. Tornarei a terra em desolação, uma desolação desde o deserto até Ribla, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou sobre os quatro cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, o povo de Israel, e enviarei a minha ira sobre vocês. Eu os julgarei segundo os seus caminhos, farei cair sobre vocês todas as suas abominações, os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos, e farei com que paguem por todas as suas abominações, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: calamidade após calamidade, eis que vem. Chegou o fim chegou, já despertou contra você. A sua sentença chegou, ó morador desta terra. Chegou a hora, o dia está próximo, o dia do tumulto, não de alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre você, cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e os farei pagar todas as suas abominações, e os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei segundo os seus caminhos. Assim castigarei e farei pagar as suas abominações. Vocês saberão que eu sou o Senhor que castiga. Eis o dia, eis que chegou, brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância, a violência se ergueu para servir a vara da maldade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra não se alegra, quem vende não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles. Porque o vendedor não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra todos eles não será revogada. Por causa da própria maldade, ninguém preservará a vida. Tocam a trombeta, preparem-se tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fará fora esta espada, dentro a peste e a fome.
Quem está no campo morre à espada, e a quem está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelo menos com pombos dos valentes, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos desfalecerão, todos os joelhos se desfarão em águas, vestirão roupas feitas de pano de saco. Um terror tomará conta deles, todos os rostos ficarão cobertos de vergonha, todas as cabeças serão rapadas, jogarão a sua prata nas ruas, o seu ouro será tratado como fosse sujeira, nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los. No dia da ira do Senhor, eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram um tropeço e os levou a cair a iniquidade. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho, fabricaram as suas abomináveis imagens, seu ídolo detestáveis. Por isso fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos de estrangeiros por presa, os ímpios da terra por despojo, e eles profanarão. Desviarei dele o rosto e profanarão o meu tesouro. Ladrões estarão neles e os profanarão. Prepare-se uma corrente, porque a terra está cheia de crimes e sangue, cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações, que tomarão posse das casas deles. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Destruição está a caminho. Eles buscarão a paz, mas não haverá paz. Virá miséria sobre miséria, e um rumor após outro. Buscarão visões de profetas, do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos conselho. O rei estará de luto, o príncipe vestirá de horror, e a mão do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-lo segundo a sua conduta, e julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 8. No 6º ano, no 7º mês, nos 5 dias do mês, quando eu estava sentado na minha casa, e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis que a figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura. Daí para baixo era fogo, e daí para cima como resplendor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos, e o Espírito me levantou sobre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio da entrada, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provocava o ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória de Deus de Israel, como uma visão que eu tive no vale. E ele me disse: Filho do homem, olha para o norte. Olhei para lá, e eis que o lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essa. Ele me levou à entrada do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede, e eis que havia uma porta. Ele me diz: Entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que na parede que em todo o redor estavam gravadas figuras de animais que rastejam, animais impuros, e todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam sentados os anciãos da casa de Israel,
como jazia a filha de Safã no meio deles, cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um a sua sala e imagem, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: você verá abominação ainda maiores do que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão do norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo Deus Tamuz. Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominação maiores do que essa. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens de costa para o templo, o Senhor com o rosto revoltado para o leste, adoravam o sol, virados para o leste. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo no seu nariz, por isso também eu os trarei com furor, os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, ainda que gritem os meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Amém. Glória a Deus por mais esta leitura. Oremos, querido Deus, obrigado por este momento, por este período que o Senhor preparou para nós, para juntos lermos a Tua palavra, meditarmos nela. Pedimos a Ti, insistimos a Ti, Senhor. Não queremos ser apenas leitores nem ouvintes, queremos ser praticantes da Tua palavra. Fica conosco. Amém. Deus te abençoe de forma especial.